E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Marcos capítulo de número 11, versículos 21 a 23. Para nós é motivo de alegria estar com você nesta hora de edificação, você valente da fé. Prepara o teu coração para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós neste momento para as nossas vidas. Antes de iniciarmos essa palavra, eu quero te desafiar a ser um missionário, amém? Compartilhando esta mensagem com alguém, sendo instrumento para a edificação de vidas. E também você possa contribuir para o nosso crescimento, amém? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, amém? Lance o seu comentário sobre esta palavra, o que edificou a sua vida, e deixa Deus te usar como instrumento abençoador do reino de Deus. Quero te desafiar, amém, a estar conosco nesses momentos, nesses minutos, porque eu creio que Deus há de falar aos nossos corações nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que são montes nas Escrituras? Montes nas Escrituras falam de desafios. Monte nas Escrituras falam de obstáculos. Monte nas Escrituras falam de momentos difíceis, falam de dificuldades, obstruções, fala de barreiras que enfrentamos em momentos de nossas vidas. Barreiras que tentam nos separar daquilo que Deus tem para nós, barreira que tentam nos separar dos nossos sonhos, dos nossos propósitos de vida. E nesta hora, Deus quer nos edificar com esta palavra para que possamos mudar a história e fazer com que os montes sejam movidos de nossa vida para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Preste bem atenção em Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus, ele disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como a de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu quero começar esta mensagem nesta hora para te dizer que os montes que estão sobre a sua vida podem ser movidos. Eu quero te dizer que as adversidades que estão sobre a sua vida, os obstáculos que estão na sua vida podem ser transpassados. E se você crer, você vai ver o Deus do impossível, pois disse o Senhor Jesus Cristo: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Isso é uma poderosa palavra de Deus para nossas vidas. E eu quero te motivar, eu quero te despertar nessa hora. Eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei qual é este tempo que você está vivendo, mas se há montes, se existem montanhas sobre a sua vida, eu quero te dizer: tu podes passar, tu podes vencer, tu podes mudar a história em Cristo Jesus. Se você crê, se você acredita, desde já vai glorificando a Deus aí, amém? Mas talvez você também possa perguntar: pastor William, mas falar de monte é só falar de desafios, é só falar de obstáculos, é só falar de dificuldades? Não, não, não. Falar de montes também, falar de montanhas também, é falar de coisas boas também, é falar de lugar, de comunhão íntima especial com Deus. É isso também. Monte também pode ser momento oportuno para intimidade com Deus, momento especial com Deus, amém? A grande verdade, um questionamento que talvez muitos de nós fazemos, é que em tempos difíceis, em tempos de grandes aflições, muitos de nós passamos por questionamentos ou fazemos grandes questionamentos em relação à nossa fé.
em relação à nossa caminhada de vida na presença de Deus, em base nesse texto aqui falando sobre o mover os montes. Algumas perguntas a gente pode ecoar, mas eu quero ecoar uma somente nesta hora. É uma pergunta que talvez você se faça: por que o meu monte não está se movendo? Por que a minha montanha não se move? Se o texto diz que se eu tiver fé, as montanhas, eu direi às montanhas e elas se passarão, se moverão. Amém? Talvez você esteja aí dando esta ordem para que as adversidades, para que as dificuldades, para que os momentos difíceis da sua vida se vão e não estão indo. Mas eu quero nesta hora trazer algo de Deus que pode mudar a história da tua vida. Amém? Então fica com a gente até o final e preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer como revelação para a tua vida. Amém? A grande verdade é que algumas montanhas em nossas vidas, nós vamos dar a ordem, nós vamos comandar, e sim, essas montanhas, estes montes serão lançados ao mar. Mas tempestades vão se calar, amém? Então, algumas coisas vão acontecer sim, e outras nós deveremos o quê? Fazer com que comecemos a escalar essas montanhas para conquistar. Queridos, então existem montanhas, e aí sim eu quero te fazer pensar, quando você se lança nessa pergunta: por que os meus montes não se movem? Primeiro, uma coisa para a gente poder entender isso: Deus, ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, e que em tudo, Deus tem um propósito maior para que a imagem de Cristo seja formada em nossas vidas, para que possamos viver no reino dos céus, para que possamos herdar plenamente o reino dos céus. Então, as montanhas, os montes, as adversidades, as dificuldades, que são as coisas que nos deixam mais em crise, porque quando a gente está na comunhão com Deus, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está no alto do monte ali, na presença poderosa de Deus, amém? É algo glorioso. Mas quando a gente está no monte das adversidades, no monte das dificuldades, nos montes dos problemas, no monte das causas impossíveis aos nossos olhos, é aí que a gente precisa entender como a gente pode agir diante desses montes. Então, pode ter certeza. Primeiro, se a gente dá ordem ao monte, comandar esse monte, ele será lançado ao mar. Mas e se não for, pastor William? Porque isso acontece na minha vida. Eu dou ordem para este monte ir, para esse problema parar, para esse problema passar, mas não está indo, não está passando. E aí vem a segunda tese que eu quero te falar. Alguns montes devem ser escalados, devem ser conquistados. Pela força do combate espiritual. A essas montanhas, a esses montes, você simplesmente não vai poder dar ordem para que eles sejam lançados fora, mas você terá que lutar para conquistá-los. Eu me lembro nesse tempo de Josué e Caleb, amém? Josué e Caleb foram os grandes conquistadores, como testemunho bíblico para as nossas vidas. Conquistaram a terra prometida. É isso que você quer conquistar? A terra prometida, a tua vitória, amém? A mudança de vida. E eu olho para Caleb. Diz o texto sagrado que Caleb, ele vai até Josué e ele diz assim, Josué capítulo 14, versículo 12 a 13. Diz assim, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Olha bem, esse foi o pedido de Caleb, aquela herança que já lhe havia sido dada. Caleb, ele reconheceu que mesmo Deus tendo
nos dado algo, ou mesmo Deus tendo lhe dado algo, ele não retira de si a necessidade de ir conquistar. Para nós diz o seguinte: mesmo Deus dando a nós a promessa, não nos tira a nossa responsabilidade de orar e apropriar pela fé da bênção que Deus nos deu. Deixa eu te colocar isso, queridos. É uma coisa muito poderosa. Bom, Jesus falou que se tiverdes fé, vamos falar para os montes para se saírem. Então, bom, é um princípio. Mas o segundo princípio que às vezes a gente não percebe é que nós temos que conquistar as bênçãos que Deus tem para nós. Existe uma série que eu ministrei há tempos atrás, falando sobre os conquistadores das promessas de Deus. Amém? Então, está dentro desse contexto de Josué. Muitas vezes, queridos, você não vai mandar ordem para o monte, ele não vai sair, mas você vai ter que orar, você vai ter que batalhar espiritualmente para conquistar a tua promessa, amém? Para receber o teu Hebrom por herança. Ah, querido e querida, comece então a pensar: bom, se eu estou dando a ordem para esses montes se moverem e não se movem, é porque eu tenho que começar a tomar uma atitude de guerreiro, uma atitude de guerreira, uma atitude de valente da fé, para tomar como possessão aquilo que Deus me deu como promessa, como herança para minha vida. Deus deu a Josué, a Caleb, Deus deu a Israel a terra prometida. E aí então o que acontece? Não era simplesmente chegar à terra prometida, o povo precisa tomar posse. Conquistar, querido, conquistar. Vamos à luta. Levanta-te nesta hora para a conquista, amém? Eu profetizo isso para a sua vida. Existem montanhas também, queridos, que você não vai poder, não vai conseguir vencê-la dando ordem para que ela se mova de um lado para o outro. Existem montanhas que você não vai conseguir escalar e conquistar. E também existem montanhas que você vai precisar, então, contorná-las. Deixa eu te dizer, aquilo que você não tem como direção de Deus para resolver, aquilo que você não vê diante de Deus, a solução para uma causa, o que você precisa fazer? Aguardar e esperar e contornar isso, dar a volta por isso. No momento de Deus, a resposta virá e você vai ter vitória. Entende? Tem coisa que não é para aquele momento, tem coisa que não é para aquela hora. Então você vai precisar contornar, aguardar no Senhor. É isso, aguardar no Senhor. Muitas vezes nós somos ansiosos demais e não aguardamos o Senhor. Se você está passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, talvez seja um momento de contornar. Deixa ele lá de lado, amém? E prossiga a vida. Muitas vezes nós paramos, nós travamos em um problema e paramos de viver. Se você não está conseguindo resolver este problema, não pare de viver. Coloque ele nas mãos do Senhor. Entregue a Ele. Entregue esse problema a Ele, amém? Confia nele e prossiga a vida. Prossiga o rumo, prossiga a direção. E no momento de Deus, você vai ver que Deus vai mudar a história desse problema. Então, às vezes, você precisa contornar. Às vezes, a gente fica batendo na mesma tecla. Perde-se muito tempo, não chega a lugar nenhum. Às vezes nós precisamos aprender isso, amém? Lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade e crer que Ele tem cuidado de nós, amém? Então, se você não consegue dar ordem para a montanha sair, ela não sai. Se você não consegue escalar e conquistar, ou se você não vê o resultado disso, se você não consegue contornar as montanhas, aí talvez a questão seja que essa montanha para você, ela está fechada, amém? O acesso está negado, não é ainda o tempo. Querido, tem coisa que tem tempo. Ah, Salomão ele diz, tem tempo para todas as coisas. Tem coisa que não há
o momento, não é o tempo, está fechado, foi-lhe negado. É preciso, então, lançar a confiança plenamente no Senhor. O sinal de acesso foi dito lá, ó, está fechado, está negado. Não é para esse tempo para você, não é para essa hora para você. Eu não sei que tipo de montanha você está enfrentando. Eu não sei que tipo de momento que você está vivendo. Mas de uma coisa nós precisamos saber, e isto é extremamente fundamental para as nossas vidas. Que tipo de montanha você está enfrentando? Saber que tipo de montanha te dá meios, te dá direção, te faz entender para que você possa determinar qual vai ser a sua atitude diante dela. É isso que eu quero que você comece a pensar. Diante deste monte, diante desta montanha, isso nós estamos falando do monte das dificuldades, do monte das adversidades, do monte dos problemas, diante dos caos, do monte que nos afetam nessas áreas de nossas vidas, que nos fazem às vezes temer, tremer, que nos fazem às vezes ter dificuldade, ter dúvida na fé. Amém? São esses montes que eu quero te falar. Amém? Que tipo de montanha você está enfrentando? Pois isso é fundamental para a minha vida. Que tipo de montanha eu estou enfrentando? Isso é fundamental para a tua vida. Que tipo de montanha você está enfrentando? Quando a gente vê os alpinistas que vão aí escalar as grandes montanhas, o que nós vemos é que para cada tipo de montanha ele tem um tipo de preparo, um tipo de equipamento para poder vencer aquela montanha. E é isso que eu quero começar a te fazer pensar. Que tipo de atitude você deve ter diante a esta montanha, diante a deste monte que você está enfrentando? Você já começou então a identificar, você já reconheceu que monte é esse? A minha oração nesta hora é que o Senhor lhe dê sabedoria para enfrentar corretamente o monte que se colocou diante da sua vida. Mateus capítulo 21, versículo 21, as Sagradas Escrituras narram o relato do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte. Se você disser, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Queridos, você já identificou que monte você está enfrentando? Que monte se colocou na frente da sua vida? Eu me lembro do monte chamado Golias. Amém? Golias se coloca na frente do pequeno Davi. E qual foi a declaração que o pequeno Davi fez quando enfrenta Golias? Tu vens contra mim com lança, com escudo e isso mais, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Amém? Olha bem o que eu quero que você entenda, é o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Eu ministro uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração, que diz que em minha boca há um milagre, na minha boca tem o poder de vida e de morte, de bênção e de maldição, de alegria ou de tristeza. Em minha boca tem um milagre. O que eu declaro há um milagre. Davi está falando, olha, eu vou contra ti. E hoje o Senhor vai te entregar. Olha bem o que Davi estava fazendo para vencer aquele monte que ele estava tendo à sua frente. Davi fez uma oração. Isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Amém? Se você disser ao monte, dizer, falar, declarar, orar, querido, a grande chave para que as montanhas possam se mover, ou a grande chave para que Deus possa nos direcionar diante dos montes que se manifestam sobre a nossa vida é a oração.
Então guarda no teu coração, querido. Guarda no teu coração, querida. Não há nenhum substituto para a oração. Nós somos a geração dos substitutos. Nós temos um substituto para o sal, nós temos um substituto para o açúcar, nós temos um substituto para o leite, nós temos um substituto para a manteiga, nós temos substituto para os dentes, nós temos substituto para o cabelo, nós temos substituto para a visão ruim, nós temos substitutos para a audição ruim, mas não há absolutamente nenhum substituto no mundo para a oração. E é isso que nós precisamos entender. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, que certas castas de demônio somente saem pela oração e jejum. Ou seja, não há substituto. Eu quero que você entenda. Se você é um cristão, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, nós precisamos entender que nós estamos substituindo a oração por um monte de coisa. Deus não aceita oferta de dinheiro como substituto para oração. Deus não aceita participar do culto da igreja como substituto de oração. Deus não aceita a empatia para com as pessoas como substituto da oração por elas. O fato de que se Moisés não tivesse escalado o Monte Sinai, ele não teria recebido tudo que Deus tinha para ele. Então não havia outro caminho para Moisés receber de Deus as suas promessas se ele não tivesse obedecido a Deus e subido ao monte. Então eu quero que você comece a entender da mesma forma, é simples para nós, não há outra forma de obter o nosso milagre a não ser por meio da oração. Não há outra forma para vencer os montes ou para subir o monte, para escalar o monte, para contornar o monte ou para estar no aguarde de Deus em relação ao monte, se não for através da oração. Há algumas coisas na vida que simplesmente não vão mudar até que você suba um monte para ter comunhão com o Senhor. Ore e ore até que isso aconteça. Então a chave que eu quero trazer para você é essa avaliação na tua vida, como eu tenho feito na minha, sobre este tempo de oração. Preste bem atenção. Não há nenhum atalho para oração. Deixa eu te dizer uma verdade. Para muitas pessoas é difícil orar. Até a oração é um monte para a gente poder vencer. Querido, querida. Amém? E não existe atalhos para a gente poder vencer, não. É preciso orar, é preciso realmente se colocar na posição. Eu desejaria poder dizer para você que nunca tive dificuldade para orar. Mas a luta é real. Queridos, a gente muitas vezes não consegue orar 5 minutos. Às vezes parece que nunca nós temos tempo, momento apropriado para orar. Às vezes a nossa mente vagueia. Às vezes nós nos sentimos indispostos e às vezes a oração parece que é um verdadeiro fardo na nossa vida. Eu não sei se você sente assim. Então às vezes até para orar é uma montanha para vencer. Comece a pensar nisso, porque se você entender a chave para que possamos vencer as montanhas, transpassar os montes, para que possamos dar ordem aos montes, é oração, milagres vão acontecer na nossa vida. Às vezes a oração ela flui facilmente, mas quase sempre a oração ela exige disciplina e perseverança, semelhante a uma subida ao monte. Essa semana eu recebi um vídeo de um sobrinho amado compartilhando dele da experiência de ir até o monte, de subir ao monte, e eu achei muito lindo essa experiência que ele teve, e o que eu pude ver é a dificuldade para que pudessem chegar ali, para que a equipe pudesse chegar ali ao monte, amém? Sim, querido, a perseverança na oração se assemelha a uma subida ao monte. O que eu vejo, vencer os 5 minutos de oração é o mais difícil.
É como se a gente estivesse rompendo para um nível mais elevado, antes que a gente sinta essa liberdade de orar, essa liberdade de falar com Deus. Eu quero te desafiar, vença os 5 minutos primeiros da sua oração, amém? E eu creio que você vai ver a glória de Deus, eu creio que você vai ver a manifestação da glória de Deus. E uma maneira análoga de a gente fazer é que Deus ele não falou a Moisés até que ele tivesse terminado a sua escalada. Muitas vezes nós temos que insistir diante de Deus antes de percebermos o testificar da sua resposta. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Comece a orar, comece a buscar, comece a tomar uma atitude diferente diante do monte que se manifesta na sua vida, amém? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A palavra grega traduzida por eficaz nesse versículo dá a conotação de onde provém a palavra energia, energeu. A oração simplesmente libera a energia celestial do trono de Deus para nossas vidas. A terceira coisa que eu quero te falar é que não há recompensa fácil, mas os que oram recebem. As montanhas, os montes, podem ser difíceis de escalar, podem ser difíceis de vencer, mas o topo da montanha é o lugar da recompensa. Vencer a adversidade, vencer a dificuldade, vencer um problema é o topo da recompensa. Para um alpinista, o topo é o local de vitória. É isso, querido, é isso. Eu quero te dizer, em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. Então aplique fé e ore. Ore e aplique fé. Marcos capítulo 11, versículo 24 a 26, o Senhor Jesus Cristo declara assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, olha bem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoam, também seu Pai, que estás no céu, não perdoará os seus pecados. Deixa eu te mostrar mais esse segredo. Às vezes, nossas montanhas não se movem. Às vezes, nós não conseguimos escalar as nossas montanhas. Às vezes, nós não conseguimos contornar as nossas montanhas. Às vezes, nós não temos nenhuma revelação, nenhuma resposta sobre as montanhas que se manifestam sobre as nossas vidas, em frente das nossas vidas. É porque estamos deixando de perdoar alguém. Pense nisso. Às vezes é fácil demais para a gente, mas às vezes se tornam dificuldades tremendas, porque nós negamos o perdão para alguém. E essas são algumas posturas que nós precisamos rever. Falar de perdão é um novo tempo, é uma outra história, é uma outra mensagem. Mas avalie sua vida. A minha oração é que você comece a orar. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga para você pessoas
que você precisa perdoar, momentos vividos como traumas que você precisa liberar perdão para que você possa vencer as montanhas, os montes que se manifestam, para que você, quando orar, eles verdadeiramente venham de se mover sobre a sua vida. Assim como Davi, ele orou e o gigante caiu, as montanhas da sua vida vão se mover em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Ó Deus, eu quero te louvar nesta hora, eu quero te agradecer. Ó Deus, aviva este coração nesta hora. Eu não sei o monte que está diante dela. Eu não sei a adversidade que se manifesta sobre a vida deste irmão, dessa irmã, deste amigo, desta amiga. Ó Deus, mas o que eu sei, Senhor, ó Deus, Pai, é que no Senhor nós podemos transpassar os montes. Nós podemos dar ordem aos montes. Nós podemos vencer os montes, Senhor, ó Deus. Pai, mas se porventura os teus filhos e tuas filhas não estão vencendo, Senhor, não estão movendo os montes, Senhor, que o Senhor possa trazer a revelação a cada um nesta hora, Senhor, ó Deus, para que a história de vida comece a mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe qual é a grande dificuldade, queridos? Sabe qual é a grande dificuldade, queridos? É que muitas vezes Deus traz a revelação e nós precisamos tomar uma atitude. E a grande verdade é que nós nos negamos a tomar as atitudes que precisamos tomar para que os montes se movam. Pense nisso. Comece a tomar atitude hoje ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que a graça, a paz, as mais ricas bênçãos do Senhor sejam manifestas sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te prospere, que o Senhor te dê graça e sabedoria, discernimento para entender a cada momento que você está vivendo e que você consiga aí fazer com que os montes se movam na sua vida ou que você consiga escalar esses montes e chegar ao topo da vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, ama a tua vida e siga-nos nas redes sociais, siga-nos no YouTube, amém? Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.